Olá, pessoal. Começando mais uma aula de ciências do sétimo ano. E a gente vai fazer uma revisão aqui sobre o conteúdo que a gente passou nas últimas semanas. Então, a gente começou a falar sobre a classificação dos seres vivos. E a parte da ciência que trata da classificação é chamada de taxonomia. Então, nessa parte aqui, a gente vai ver algumas semelhanças que tem entre os seres vivos, e a gente começa a classificar eles de acordo com as suas semelhanças físicas e genéticas. E a gente começa a perceber, aqui de acordo com uma teoria posta lá por Linneu, que os seres vivos eles têm ali umas semelhanças e essas semelhanças são expressas em ancestrais comuns. Então, a espécie A e a espécie B, elas são muito semelhantes e elas têm um ancestral em comum que está justamente nessa interseção, né, nas duas linhas. Sendo que a espécie B e C, elas se parecem muito mais, porque o ancestral em comum delas está muito mais próximo, certo? Então, quanto mais próximo o ancestral em comum, mais esses animais seriam parecidos. Essa teoria aqui é chamada de árvore filogenética. Okay? Então, cada ser vivo desse, quanto mais próximo tiver a sua linha evolutiva, eles vão ter aí semelhanças mais em comum, certo? Cada divisão dessa seria um evento de extinção, né, divisão de alguma espécie modificou alguma parte do seu corpo, ou, enfim, foi para outra região e teve algum tipo de modificação genética. Então, esses animais aí foram se dividindo em espécies diferentes, até tomar as espécies que a gente conhece hoje. Então, com base nesses critérios que a gente avaliou aí, que são as semelhanças, né, tanto características físicas quanto genéticas, hoje em dia a gente classifica os seres vivos em 5 reinos. É o reino das bactérias, a gente tem as bactérias e cianobactérias, que tem o núcleo livre, né, eles são chamados de eucariontes, justamente porque o material genético deles fica livre, disperso aí dentro da célula deles. Eles também são seres heterotróficos, ou seja, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para poder se alimentar, para poder produzir energia. Nós temos também o reino dos protistas. Nesse reino aí a gente tem protozoários e algas. As algas, por outro lado, né, eles parecem muito com plantas, mas eles têm uma certa diferença entre as plantas do reino vegetal. Eles realmente fazem fotossíntese, mas têm algumas peculiaridades. Temos também o reino dos fungos, que incluindo aí mofo, levedura, cogumelos, todos esses são parte do reino dos fungos. O reino dos vegetais, a gente tem uma diferença bem importante aí, que é a parede celular, onde forma a celulose e que dá resistência para a célula. Esses seres vivos do reino das plantas, eles são autotróficos, ou seja, eles conseguem produzir o seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. E eles também são eucariontes, ou seja, eles têm o material genético deles dentro de um núcleo separado do resto da célula. Assim como os animais, o reino aqui do lado, né? Todos os eucariontes, o reino protista, ou protozoários, fungos, plantas, animais, e o reino dos cromistas, as algas, né? Fungos protozoários, eles são todos eucariontes, ou seja, eles têm a célula, mas separado eles têm também um núcleo onde tem o material genético desses seres vivos. Enquanto que as bactérias são chamadas de procariontes, eles têm na célula o material genético solto, livre, ali, passeando por dentro da célula. Okay? Então, essa é a principal diferença entre as bactérias e os outros reinos ali que a gente conhece. Okay? Os animais, nesse caso, também, eles precisam se alimentar de outros seres vivos para poder produzir energia. Então, essas são as principais diferenças entre os reinos. E depois a gente começa a classificar esses seres vivos em semelhanças
ainda maiores, né? Mais próximos. Quanto mais próximo, mais a gente vai descendo aí na semelhança da classificação. Então, o reino é a parte mais abrangente, menos específica, onde a gente tem maior quantidade de animais. Como essa linha que a gente tem, né, o reino dos animais, a gente tem várias espécies diferentes, muito diferentes de seres vivos. Quando a gente vai descendo nessa ordem, a gente tem aqui, vou até escrever para vocês. Aqui a gente tem o reino, né? O filo. O filo, nós temos o filo dos cordados, que são seres vivos que têm a chamada notocorda, ou seja, a coluna vertebral. Não são todos, então aí saem as aranhas, aracnídeos, os equinodermos, caramujos, água-viva e outros animais aí que não têm a coluna vertebral, que são invertebrados. Então, os cordados aqui são referentes aos animais vertebrados. Depois a gente tem uma classificação ainda mais específica, que é a classificação dos répteis. Aí, nesse caso, a gente fala que é uma classe. Okay? Nessa classe dos répteis, nós temos crocodilos, as cobras, as tartarugas, os cágados, os lagartos, certo? Tem vários seres vivos que têm uma semelhança. Nesse caso aí, a pele, a forma de vida, né? O tipo de vida que eles têm ali em comum. Os quelônios, aí a gente está uma forma mais específica desses répteis, né? Que é um grupo específico de tartarugas, né? Que são os quelônios. Nesse caso, a gente tem uma ordem dos quelônios. E quanto mais descendo a gente vai nessa classificação, a gente vai dando critérios maiores para especificar esses grupos. Então, a gente vai ter as famílias, os gêneros e, por fim, o mais específico, que tem a menor quantidade de seres vivos, né, é a espécie. Então, a gente tem uma espécie bem específica aqui, que é a tartaruga. Acho que não tem a espécie dela aqui, mas a tartaruga verde. Está aqui. Então, a Lepidóquilis olivácea, certo? É a tartaruga oliva, que tem esse nome científico, de acordo com a classificação, que a gente vai ter mais à frente aqui, que é falando especificamente sobre esse animal. Depois a gente fala sobre esse animal ele tem toda uma especificação na taxonomia. Ele é dessa espécie aqui, né? O Lepidóquilis olivácea, do gênero Lepidóquilis. Gênero é sempre essa parte na frente, né? É a primeira parte do nome da espécie. Depois vai a família dos quelônios. A gente vai descendo aí, aumentando a abrangência, ordem, classe, filo e, por fim, o reino desses animais. Ok? Então, quanto mais abrangente, menos específico vai ser essa classificação. Então, a gente viu como é que a gente nomeia esses seres vivos também. Todos os nomes eles são de origem latina ou latinizados, né? Semelhantes ao latim. E para especificar, né, esses seres vivos, toda a parte do nome dele vai ter um significado, nesse caso. O Homo sapiens seria o homem que sabe, né, tem um significado com a tradução, digamos assim, em português. E a primeira parte do nome é sempre referente ao gênero, e essa letra tem que estar em letra maiúscula. E a segunda parte, que é a parte da espécie, ela sempre vai estar em letra minúscula. E todo nome ele tem que ser escrito em itálico, sublinhado ou em negrito, se for o caso, certo? Então, quando a gente vai escrever à mão, se a gente não consegue escrever em itálico, a gente pode colocar um sublinhado para especificar que esse nome é referente a uma espécie. Se a gente for digitar um trabalho, como está no livro, né, ele coloca em itálico ou então em negrito, para dizer que é uma espécie específica, né?
de um ser vivo. Então, a gente tem aí outros exemplos de seres vivos, né, tanto vegetais quanto animais, de acordo com a sua classificação. E a gente vê aqui, por exemplo, o cupuaçu e o cacau, eles são parentes próximos, né? Naquela árvore filogenética que a gente viu, eles têm semelhanças genéticas entre eles. É claro que aparentemente eles são completamente diferentes, mas geneticamente eles têm as suas características semelhantes. E por isso eles fazem parte do mesmo gênero. O nome científico do cupuazeiro é Theobroma grandiflora, enquanto o do cacau é Theobroma cacau. Então, nesse caso, o gênero é o Theobroma e eles são parentes aí próximos uns dos outros. Diferente no caso aqui do tamanduá. O cacau ele nunca vai ser próximo do tamanduá, porque inclusive eles fazem parte de reinos diferentes, né? O cacau faz parte do reino vegetal e o tamanduá-bandeira faz parte do reino animal. Então, a gente tem um nome específico para ele também. Nesse caso, é o Myrmecofaga tridactyla. Então, nesse caso, o Myrmecofaga fala sobre a sua alimentação, né? Que o nosso tamanduazinho ele se alimenta de formigas, e tridactyla está fazendo referência aos dedos desse animal. Ele, no caso, tem 3 dedinhos em cada parte. Okay? Então, os nomes eles sempre têm uma referência na sua característica do animal, seja física, ou seja, forma de alimentação também, como no caso do Homo sapiens, que a gente viu ali mais cedo. A gente respondeu um exercíciozinho falando sobre esses seres vivos, né, a classificação, tanto dos animais, quanto vegetais, quanto do reino fungi, né, reino dos fungos. E depois a gente falou um pouquinho sobre os seres humanos, como é que eles entram nessa classificação aí dos reinos animais. Então, nós, seres humanos, fazemos parte do reino animal. O filo cordados, né, nós somos vertebrados, então temos a artrópoda, que é a coluna vertebral. Nós fazemos parte da classe dos mamíferos, porque temos glândulas mamárias, né, e o corpo coberto por pelos também. A ordem é a ordem dos primatas, que apresentam esse dedinho opositor que a gente chama de polegar. Todos os primatas têm esse dedinho, que facilitou muito a nossa vida, né, em questão de manuseio de ferramentas e alimentação também. Somos da família dos hominídeos e o gênero Homo. No caso, a nossa espécie aí, a gente tem alguns parentes próximos que nós conhecemos, e a gente vai ver agora a evolução da nossa espécie. Alguns hominídeos, eles foram resgatados aí, os seus fósseis, né, foram estudados. A gente tem os exemplos aqui de alguns hominídeos, como o Australopithecus afarensis, o Homo habilis, Homo habilis, né, que ele começou a desenvolver essas habilidades com ferramentas e utensílios que ele utilizou para o seu dia a dia, para a sobrevivência, e o Homo erectus, aí, referente à sua postura ereta, coluna vertebral. E hoje, né, nós fazemos parte da espécie dos Homo sapiens. Com relação ao desenvolvimento da sociedade humana, nós vemos também a necessidade de comunicação entre os seres vivos e os seres humanos para poder expandir o conhecimento. Então, o nosso conhecimento é passado de geração para geração através do livro, através da comunicação, da fala, da escrita, que são formas de a gente traduzir as nossas experiências e conseguir evoluir, né, para o que a gente tem hoje, toda a tecnologia, todo o desenvolvimento que a gente conquistou no decorrer do tempo. Isso só foi possível por conta do nosso convívio em sociedade. Os nossos ancestrais, eles eram chamados de nômades, né? Eles viviam sozinhos em cavernas isoladas e eles não tinham muito contato com a comunidade humana. A partir do momento que nós começamos a nos reunir e cuidar uns dos outros, viver em sociedade, a nossa sociedade conseguiu se desenvolver com mais facilidade, até porque as experiências eram passadas de um para os outros, para que a gente pudesse crescer em número também. Okay? A gente analisou algumas formas de fala também, como
as linguagens de sinais, ou a nossa própria linguagem, a forma que a gente fala, a forma que a gente escreve, foram formas de a gente conseguir passar informações importantes para outros seres vivos em nossa espécie. Ok? A gente encerra a nossa aula por aqui. Nas próximas aulas a gente vai especificar um pouco mais aí agora sobre o reino dos animais e a gente vai dividir aí umas classes um pouco mais diferentes, ok? Até a próxima.